Para muitos de nós, quando pensamos em escolas japonesas, a primeira coisa que vem na nossa mente provavelmente é uma certa admiração pelo ensino japonês. Mas claro, além disso, também fica aquele certo mistério no ar, já que estamos falando de algo que não conhecemos em sua totalidade. Ficamos muito presos a animes e filmes, que mostram apenas uma pequena fatia do que seria a vida escolar de um japonês médio. Nas mídias, a escola japonesa é retratada com alunos dedicados, uniformes impecáveis e escolas super organizadas. Afinal, o Japão é conhecido por seu sistema educacional de ponta, que consistentemente figura entre os melhores do mundo em rankings internacionais. Essa reputação de excelência e disciplina, combinada com a curiosidade pela cultura japonesa, faz com que a gente idealize essa realidade, sonhando com uma experiência acadêmica que parece sair de um mangá. Mas e se eu te disser que, por trás dessa fachada de perfeição e eficiência, existe um universo complexo, cheio de pressões internas, regras rigorosas e desafios psicológicos que pouquíssimos se atrevem a te mostrar. Pois é, apesar de seus méritos inegáveis, as escolas japonesas também possuem um lado sombrio, capaz de moldar não só o intelecto, mas também a saúde mental e o comportamento de milhões de jovens. Neste vídeo vamos mergulhar a fundo na vida escolar japonesa, desde os primeiros passos na creche até a busca pelo ensino superior. Vamos desvendar as fases da educação, a hierarquia, o comportamento dos alunos, as regras polêmicas e o peso psicológico que muitos carregam. Mas antes de mais nada, se você gosta de desmistificar a Ásia e descobrir as verdades que ninguém te conta, já se inscreva aqui embaixo para continuar acompanhando nossos vídeos semanais. E me diga aqui nos comentários qual a primeira imagem que vem na sua cabeça quando você pensa em uma escola japonesa, da creche ao ensino fundamental. No Japão, a creche se chama Hoikuen, as primeiras portas de entrada para o mundo intelectual japonês. Desde cedo, o foco não é apenas no aprendizado acadêmico, mas na socialização e na formação do caráter. Ao contrário de muitas creches brasileiras, que por vezes são vistas como um depósito de crianças, no Japão a Hoikuen é um ambiente estruturado, que visa transformar as crianças em máquinas de disciplina, capazes de trabalhar muito bem com outras pessoas, e assim as crianças desde cedo criam um senso de comunidade com os outros colegas. As crianças aprendem a compartilhar, a esperar sua vez, ajudar na limpeza e a resolver pequenos conflitos. É um processo contínuo de construção de responsabilidade, o que por sua vez serve para preparar as crianças para as fases seguintes. Dito isso, seguimos então para o ensino fundamental, quando as crianças completam seus 6 anos de idade. No Japão, o ensino fundamental é chamado de Shogako. Se você já viu um anime com crianças indo para a escola, provavelmente tem essa imagem na mente: os uniformes fofos, as mochilas padronizadas e a caminhada em grupo até a escola. O ensino fundamental no Japão é amplamente elogiado pela sua qualidade, mas também é onde começam a surgir as primeiras pressões e as primeiras regras mais rígidas, que virá a acompanhar a vida dos japoneses para sempre. No Shogako, o currículo escolar é bem definido, tendo as disciplinas básicas como japonês, matemática, ciências e estudos sociais, além, claro, da famosa educação física. Mas além dessas matérias mais básicas, no Japão também há uma matéria voltada apenas para a economia doméstica, pois como o Japão não anda muito bem das pernas economicamente, eles já se adiantaram para ensinar economia aos alunos. E quanto à organização da sala, essa tarefa cai no peito dos alunos mesmo. Afinal, manter o ambiente escolar organizado já serve como uma excelente forma de cultivar a responsabilidade nos alunos, além de ajudar também na questão econômica, já que a escola não irá precisar gastar dinheiro com faxineiros. Isso contrasta bastante com a nossa realidade brasileira. Aqui não só tem faxineiros para cuidar da limpeza do ambiente escolar, como os alunos fazem questão de sujar tudo. Ao menos em escolas públicas é assim que as coisas funcionam. Não é raro você encontrar um certo membro da anatomia do corpo masculino desenhado na sua mesa. Hierarquia, regras e a busca implacável pela excelência. Bem, chegamos então nos anos do ensino médio japonês. Aqui o ensino médio é dividido como um Shugako, que representa o ensino fundamental 2, e Koko, que, bom, é um nome bem estranho, mas é assim mesmo que fala, que representa os 3 anos que costumamos ter no ensino médio do Brasil. E bom, aqui a pressão e a rigidez do sistema japonês se torna muito mais evidente, começando pela hierarquia, que é algo que acompanha a cultura japonesa até mesmo no trabalho. E claro, na escola isso não seria diferente. Temos a relação de senpai e kohai. Os senpais são os alunos mais velhos, ou mais experientes em um clube, e os kohai são os mais novos. O senpai oferece orientação e apoio, e o kohai deve demonstrar respeito e seguir as instruções. Isso se estende a todos os aspectos na vida escolar, desde a ordem para entrar na sala até a forma de se dirigir aos colegas. No Brasil, embora haja respeito pelos alunos mais velhos, não temos um sistema formalizado de senpai e kohai. Aqui o respeito ocorre pelo simples fato dos alunos mais velhos serem mais encrenqueiros e por vezes até meio bandidinhos, né? Aí não tem como não respeitar. Bem, a liderança também se estende para os conselhos estudantis e líderes de classe. Mas ainda que eles existam, eles geralmente operam dentro de uma estrutura bem definida e não têm a mesma autonomia que, por exemplo, um grêmio estudantil aqui no Brasil, que muitas vezes é um foco de ativismo e protesto. E por fim temos a autoridade do diretor escolar,
Aqui chegamos basicamente na pessoa que comanda tudo, deixando pouca margem para os questionamentos que os alunos possam ter. Eles apenas obedecem e acabou. O comportamento dos alunos e as regras rigorosas. Bem, no Brasil, se você ir com uma camisa da escola, você já está seguindo praticamente todas as regras escolares. Não precisa de mais nada. Algo que não acontece no Japão. Se você pensa que a escola japonesa é um lugar onde a individualidade floresce, prepare-se para uma surpresa. O comportamento é altamente padronizado e controlado por um conjunto de regras, conhecidas como Kozoku, as regras escolares. E acredite, elas são extensas e muitas vezes chocantes para os padrões ocidentais, devido à sua rigorosidade. Começando pelo uniforme, ele é um acessório super importante nas escolas japonesas, pois é considerado como o símbolo de disciplina e igualdade, e não apenas uma simples vestimenta. A cor, o comprimento, o estilo, tudo é rigorosamente fiscalizado. Aqui vai algumas das regras mais polêmicas quando o assunto é vestimenta escolar japonesa. A inspeção de calcinhas e outras regras bárbaras. Por mais inacreditável que pareça para nós, há relatos e, infelizmente, evidências de escolas japonesas que chegam a fiscalizar a cor da roupa íntima das alunas, exigindo que sejam brancas ou de cores neutras. Essa prática, se verdadeira, e há denúncias que a sustentam, é uma invasão flagrante de privacidade e um reflexo do controle extremo que algumas instituições exercem sobre seus alunos. Isso jamais seria aceito em qualquer escola ocidental, onde a vestimenta é muito mais livre e a privacidade individual é mais valorizada. Pois é, o Japão e suas bizarrices, né? Nada de novo até então. E quanto à cor do cabelo, as escolas obrigam que os alunos deixem a cor natural. Alunos com cabelos naturalmente claros são frequentemente obrigados a apresentar um certificado dos pais, ou até mesmo a tingir o cabelo de preto, para ficar igual aos outros japoneses. E além de controlar a cor, tem escolas que também controlam o comprimento e penteado dos alunos. Essa regra é mais voltada para alunos mesmo, para homens. Então se você for aquele roqueiro raiz no Japão, você terá que passar primeiro pela vida escolar, para só depois conseguir deixar o cabelo crescer. Bem, a próxima regra escolar é um pouco mais normal. Estou falando da proibição de celulares na sala de aula. Na real, no Brasil isso também ocorre em muitas escolas. Eu mesmo já tive um amigo que perdeu o celular para a professora, só porque usou a câmera para ajeitar o cabelo. Claro, ela devolveu o celular depois da aula, mas é aquilo, né? Isso prova que essa regra japonesa também é muito comum aqui no ocidente. E bem, essas regras, ainda que tenham o objetivo de criar um ambiente de ordem e foco acadêmico, também sufocam a individualidade e podem gerar um sentimento de conformidade excessiva. O objetivo é criar cidadãos que se encaixem perfeitamente na sociedade. Mas claramente isso tem um custo, o bullying escolar e o peso da pressão acadêmica. O lado mais sombrio da escola japonesa e que muitas vezes contrasta com a imagem de harmonia é o ijime, o bullying escolar. Apesar da ênfase na coletividade e no respeito, o bullying é um problema persistente e grave no Japão, frequentemente com consequências trágicas. O bullying na escola japonesa, diferente do ocidente, não é feito com agressões físicas, mas sim de forma mais sutil e atacando a vítima psicologicamente. Então é muito comum que a vítima sofra exclusão social, tenha sua reputação manchada com boatos falsos, difamações e até mesmo sofra alguns pequenos atos de violência ou vandalismo. O ijime é particularmente difícil de combater, devido à cultura de não causar problemas e de evitar o confronto. Bom, se vocês ouvirem qualquer barulho aí agora no fundo do vídeo, é porque começou a chover do nada. E eu só tenho esse horário do dia pra gravar, né? Então, sigamos. As vítimas muitas vezes hesitam em denunciar por medo de piorar a situação ou de serem vistas como fracas. Além disso, os próprios professores, por vezes, têm dificuldade em intervir ou preferem não ver o que o aluno está sofrendo, para manter a harmonia superficial da classe. E claro que, com essa má gestão do combate ao bullying escolar, as consequências sobre isso podem ser devastadoras, levando as vítimas a um estado de futoko, quando a pessoa se isola em seu quarto para não cumprir com suas atividades escolares. E claro, muitas dessas pessoas podem acabar recorrendo ao suicídio para escapar da sua vida escolar difícil. A pressão psicológica dos alunos. O sistema educacional japonês é altamente competitivo, e a pressão para ser o melhor, para entrar nas melhores escolas e universidades, é avassaladora. O Juken Jigoku é o termo dado aos estudos exaustivos dos alunos japoneses para os exames, tanto para entrar em melhores escolas do ensino médio ou escola superior. Desde cedo, os alunos são preparados para performar em testes padronizados. E um exemplo que comprova isso são os famosos Juku, que em tradução livre significa escolas preparatórias. As escolas preparatórias é quase uma regra no Japão, especialmente para quem busca vagas em universidades de elite. Um estudante japonês pode facilmente ultrapassar as 12 ou 14 horas diárias de estudo, sem muito tempo para lazer ou descanso. E claro, essa regra de trabalho e a constante exigência por performance levam a sérios problemas de saúde mental, estresse, ansiedade e depressão. Até transtornos alimentares são comuns entre os jovens. A ideia de falhar ou de não estar à altura é um peso imenso em uma sociedade que valoriza tanto a perfeição e o sucesso acadêmico. Com isso, a pressão do ijime, ou bullying escolar, e a exaustão acadêmica são fatores que contribuem para o fushukaku, quando o aluno simplesmente para de comparecer à escola. E em casos mais graves, o aluno pode vir a se tornar um hikikomori, uma pessoa que não sai do quarto para lugar nenhum, nem mesmo para
para o trabalho ou outras atividades que não envolvem escolas. Sendo assim, a casa dos hikikomoris se torna o seu ponto de fuga para os inúmeros problemas que a pressão da sociedade japonesa causa neles. Bukatsu, uma segunda escola e fonte de pressão. Se você acompanha animes com frequência, já deve ter ouvido falar dos famosos clubes das escolas japonesas. O Bukatsu é literalmente isso. Após as aulas, os alunos passam horas dedicados aos seus clubes, sejam eles esportivos, tendo como foco do clube o beisebol, vôlei ou outro esporte, e até mesmo clubes mais culturais, que abrangem tarefas relacionadas a mangás, aulas de caligrafia ou chás. Mas diferente da idealização dos Bukatsu que você viu nos animes, na prática muitos desses clubes têm treinos diários e intensos, que se estendem por muitas horas e até nos fins de semana. O comparecimento é quase obrigatório e a desistência é vista com desaprovação. Portanto, ainda que os clubes ofereçam um senso de pertencimento e desenvolvam as habilidades dos alunos, a carga de tempo e a pressão para se destacar podem aumentar o estresse e a exaustão dos alunos. Não é raro ver alguns alunos desmaiando de exaustão ou se lesionando devido aos treinos intensos. O ensino superior. A entrada na universidade é o ápice da jornada acadêmica para muitos japoneses, e a competição é feroz. No Japão, a universidade em que você se forma tem um peso imenso na sua carreira profissional e status social. Entrar em uma das melhores universidades de Tóquio, Kyoto ou Waseda é um passaporte para as melhores empresas e oportunidades. E claro, isso intensifica ainda mais a pressão nos exames para entrar nessas universidades. E uma vez na faculdade, a pressão acadêmica pode diminuir um pouco para alguns, mas muitos alunos precisam conciliar os estudos com o arubaito, trabalhos de meio período, para ajudar a custear a vida universitária. Além disso, a vida social universitária no Japão é muitas vezes construída em torno de círculos de estudo, de hobbies e de festas, que são grupos mais fechados do que as outras repúblicas ou associações estudantis que temos no Brasil, e a inserção pode ser um desafio para estrangeiro. Morar e estudar no Japão é sem dúvida uma experiência transformadora. O sistema educacional japonês, com sua disciplina, rigor e busca pela excelência, produz indivíduos altamente capacitados e uma sociedade organizada. Porém, é fundamental quebrar a imagem de contos de fadas e reconhecer as verdades por trás dos muros das escolas e universidades japonesas. Bem, me diga aqui embaixo nos comentários qual desses pontos sobre a escola japonesa mais te surpreendeu. A sua interação com o vídeo vai ajudar bastante aqui. E já sabe, né? Se tiver alguma sugestão de vídeo, diga pra mim aqui nos comentários para que eu te mencione em vídeo. E até a próxima.